O verão já foi embora, mas o sol continua assim forte, o calor intenso. Esse ambiente tem prejudicado a saúde dos animais. Este é o principal assunto de hoje do Band Pet. Você vai saber identificar os sinais de desidratação e como dar os primeiros socorros. O Band Pet está no ar. A gente começa o programa mostrando o caso de Blend, um bulldog francês de 3 anos que teve uma desidratação severa e deu um susto em toda a família. Blend ele estava com um comportamento um pouco estranho, ao ponto de acharmos que seria saudade da nossa prima, ao qual ele convive com a gente. Mas chegamos à conclusão que não foi a saudade, enfim, foi a desidratação. O mesmo ele não conseguia ficar de pé, teve fraqueza, a gente colocava ele de pé, ele caía. E aí precisamos tomar algumas atitudes rápidas para que ele pudesse reagir e reanimar o cachorro, né? Nós passamos um pouco de gelo no corpo dele, damos um banho um pouco gelado, com água mais gelada, para poder trazer a animação dele, animar o bicho, o cachorro, e poder trazer a ele a vida que ele sempre viveu, uma vida alegre. O nosso Blend hoje, graças a Deus, está bem, está se recuperando, já está bem melhor, já está trazendo alegria para a nossa família, e é isso. Pois é, a gente viu aí que susto, e ainda bem que o Blend se saiu bem dessa, mas deu pra gente perceber o risco que é a desidratação. E é sobre esse assunto que eu vou conversar aqui agora com a veterinária, a doutora Lorena Costa, que vai falar pra gente. Doutora Lorena, a gente viu ali o perigo que é a desidratação, né? É importante a gente falar quais são os sinais, o que é que o tutor pode perceber que o animalzinho está com sinais de desidratação. Os primeiros sinais de desidratação, né, vai ser aquela ofegação, né, aquele animal que respira muito rápido, que vai estar com aquela saliva mais densa, esbranquiçada, né, pode apresentar desmaios, pode apresentar a linguinha roxa, acinzentada, tudo isso pode ser já um sinal de que aquele animal precisa dar uma parada e tomar uma aguinha. Além disso, sinais mais graves estão associados a diarreias, a vômitos, a desmaios. E o animal pode chegar, né, a ter alterações de pressão arterial e até chegar a convulsionar. Aí, nesse momento que o tutor percebeu isso, quais são os sinais, os primeiros socorros mais importantes para esse momento? A primeira coisa é acalmar esse animal, né, e resfriar esse corpo. A gente tem que tomar muito cuidado com o choque térmico, né? Então, assim, pegar um gelinho, botar nas patinhas, na axila, na região inguinal ali, perto da barriguinha, e fazer isso aos poucos. Jogar o animal numa água gelada, né? Tomar um banho, dar uma resfriada, colocar o animal no ambiente com ar-condicionado, se possível, ou com ventilador, e oferecendo água e líquidos aos poucos a esse animal para que ele se restabeleça. Esse no momento dos primeiros socorros. E depois é importante também tomar algumas atitudes. Eu acho válido sempre estar levando no veterinário para ver se esse animal teve alguma alteração de pressão arterial importante, né? Porque pode gerar alterações metabólicas, né, nesse animal, como as cetoacidoses. Então é importante o veterinário estar avaliando esse animal, ver se precisa entrar com alguma medicação para restabelecer, qual foi o grau de desidratação, fazer esse cálculo para a gente poder, aos poucos, estar estabelecendo, que também não pode fazer um volume muito grande, porque senão esse animal vai vomitar, porque ele está sem conseguir respirar direito. Agora, como evitar a desidratação? A gente está num período de calor muito intenso, apesar do verão já ter acabado essa semana, sim, mas a gente continua com calor muito intenso. Isso. Então, como evitar essa desidratação? Basta oferecer água com mais abundância ou não? Precisa tomar outras atitudes? Assim, a gente já é sabido, né, que o ideal é que a gente passeie com esses animais nos horários mais brandos. Então, assim, sempre que for passear com um cachorro, verifique se seu pé não vai queimar no chão. Porque se você botar o pé no chão e sentir calor, pode queimar, né, as patinhas desse animal. E entenda que o animal ele vai sentir calor de baixo para cima e de cima para baixo. Ele já tem uma temperatura mais alta, então a gente tem que tomar realmente mais cuidado. Levar sempre uma aguinha, um potinho,
né? Poder comprar uma água de coco para oferecer para esse animal durante o passeio é importante, né? Em casa, e gente que mora em casa, né, tá sempre tendo atenção ao canil, né, porque a gente não se preocupa, às vezes o canil faz, né, uma estufa de calor, não permitir que os potinhos de água e de comida fiquem, né, no sol, fiquem num lugar que fique mais arejado. Vai passear com esse animal, observe se no lugar tem sombra, tem um vento, a circulação de vento, para que você possa colocar esse animal para descansar nesse ambiente que é mais fresco. Né? E a alimentação também pode ser, também inclui isso aí, um cuidado. Sempre preferenciar pouca alimentação antes dos passeios, porque se ele fizer essa hipertermia durante o passeio, ele pode vomitar durante o passeio. A patinha também é um cuidado, né? Porque pode queimar com esse sol tão intenso e o calor do chão. Justo. Hoje já existe na medicina veterinária algumas medicações, alguns produtos, na verdade, que você pode passar nas patinhas para proteger elas desse calor, né? Assim como o protetor solar, né? Que a gente tem tido uma incidência muito grande de câncer de pele nos pets, principalmente os pets mais clarinhos. Então é sempre importante estar passando protetor solar e essa questão das patinhas está sempre observando. E um cuidado maior com aqueles cães braquicefálicos, que têm maior dificuldade de respiração. É isso. Os cães, eles basicamente trocam a temperatura no focinho, né? No mecanismo no focinho. Então os braquicefálicos, eles já não têm focinho, então essa troca térmica deles já é mais comprometida. Então eles são animais que têm uma tendência maior até as hipertermias, né? E as crises por conta desse calor excessivo. Mas a gente não pode esquecer dos cardiopatas, dos idosos, dos gordinhos, né? Dos animais que têm uma estenose traqueia, que é uma deficiência, né, na traqueia, que faz com que ele não consiga fazer essa troca de oxigênio com mais facilidade. Você vai conhecer agora a história de Fátima. Ela perdeu o pai e com o carinho e o amor do cãozinho Billy, conseguiu passar pelo luto e recuperar a alegria. É a hora do quadro Meu Amigão. Ele chegou na minha vida em um dos momentos mais difíceis. Eu tinha acabado de perder meu pai e estava passando por um processo de luto. Meus amigos, na tentativa de me ajudar, me deram Billy de presente. E apesar de não curar as dores que o luto, né, faz e traz pra gente, ele trouxe muita alegria e muito amor. E ele é um remédio para um dia muito difícil, porque toda vez que eu chego em casa, eu sempre sou recebida por ele com muita festa. E isso me faz me sentir bem, me sentir pertencente e, inclusive, me ajuda também a lembrar um pouco de como meu pai me tratava, né? Quando eu chegava em casa, ele sempre estava me esperando. E agora, sempre que eu chego em casa, Billy está me esperando. No próximo bloco, a gente continua falando de saúde. Você vai saber como prevenir a leishmaniose, uma doença grave causada por parasita. A gente fala também sobre petiscos. Você vai saber quando e como oferecer para o seu pet. O Band Pet volta já. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço. O Band Pet está de volta. Lembra aí de acessar as nossas redes sociais. Acesse também o nosso WhatsApp e mande lá dicas, sugestões, vídeos de você e o seu pet. Agora a gente fala sobre petiscos. Você sabe quando e como oferecer? Veja só. São gostosos, saborosos e todo cãozinho e cachorrinho quer. Pois é, eu tô falando do petisco. Mas o consumo em excesso pode ter alguns danos, não é isso, doutora? Pode sim. Betinho, por exemplo, ele ama o petisco e ele é um exemplo de que o excesso pode fazer mal. A gente reduziu a quantidade de petiscos de Beto porque ele tá com sobrepeso. Excesso de petisco pode causar obesidade. O cãozinho ele já tem essa rotina de comer um petisco e ele tá sempre esperando. Então, quando não é ofertado para ele, gera algum tipo de estresse? Não necessariamente. O petisco ele entra como se fosse um lanche.
Então é interessante que tenha momentos certos para poder oferecer. E, por exemplo, urinou no local correto, fez cocôzinho no lugar correto, que é muito usado para a gente poder adestrar. Então, nesses momentos, a gente pode se beneficiar de oferecer o petisco. Mas é sempre assim, com cautela, para não exagerar. E tem gente que não dá, né? Porque tem medo de que o cachorrinho engorde, que fique com sobrepeso. Mas existe uma variedade muito grande de petisco, né? Muito grande. Por exemplo, existe petiscos que são fits, então tem menos caloria. E aí esses podem dar, mas também tem que ver a indicação de quantas gramas tem que ofertar, para não correr o risco também de passar. E existe também aqueles petiscos que são desidratados, que também possuem menos caloria. Tem também toda a questão do petisco ideal para cada tipo de cão, ou qualquer cão pode comer qualquer tipo de petisco. E gatinho também, né? Existem petiscos que são mais seguros. A gente tem uma gama, uma variedade muito grande. Por exemplo, existe um ossinho que é de nó, que parece um couro, e aí esses a gente não indica. Aqueles que têm algum tratamento químico, por exemplo, aqueles que a gente vê que é muito branquinho, esses é melhor não usar. E aí ele fica muito mole, pode correr o risco de engasgo, mas isso também acontece com os outros petiscos. Então a indicação é observar qual é a quantidade diária, que indica na embalagem quanto que deve comer de acordo com o peso do paciente. Sempre que for ofertar o petisco, tem que ser ali, monitorando. Porque para não correr o risco de engasgar, existem animais hoje que são muito ansiosos, comem muito rápido e nesse ato pode engasgar. Então, assim, tem que estar monitorando sempre que oferece um petisquinho. Existem palitinhos, existem desidratados, aqueles biscoitinhos que são tipo bifinhos. Podem ser ofertados, mas tem que ser na quantidade correta. Não dá para trocar a refeição principal pelo petisco também. É isso mesmo, o petisco entra como lanche, como uma diversão. Então, assim, de preferência, buscar um horário, por exemplo, vou dar o lanchinho da tarde, vou escolher sempre 3 da tarde para dar esse lanchinho, até mesmo para criar uma rotina e não criar ansiedade. Hoje a gente tem muitos pacientes ansiosos, então é interessante ser dessa forma. E eu tô vendo aqui que tem uma variedade de petisco, né? Explica pra gente qual a diferença entre cada um deles. Pronto. Aqui a gente tem um mix do mais básico. Por exemplo, como a gente iniciou falando de Beto, hoje a opção dele é o fit, que aí tem menos calorias. E aí lembrar que aqui no fundo tem, sugestão de uso, onde ele diz a quantidade de biscoitinho de acordo com o peso do animal, quantos eles devem consumir por dia, pra gente acabar não excedendo, tá? Existem os desidratados. Esse, por exemplo, é a patinha do pato. Então, assim, é super gostoso, tem colágeno, então ajuda de certa forma, traz um benefício, mas tem que ser sob supervisão, para não ter o risco de engasgar. A gente tem os bifinhos, esses costumam ser mais calóricos, mas volto a dizer, no fundo do rótulo sempre tem a orientação. Buscar os petiscos que são os mais saudáveis, que não tem a composição de tantos agentes. Por exemplo, que não tenha adoçantes, por exemplo, que alguns têm, excesso de farinha e tudo mais. Então, ofertando da maneira correta, o petisco é super indicado. Super indicado, mas não pode exagerar, é petisco. Agora a gente fala de um problema grave, a leishmaniose, uma doença causada por parasitas. Esse é o assunto do quadro Dica Animal, hoje com a veterinária Lorena Sá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lorena, sou médica veterinária e hoje eu trouxe umas diquinhas para você. Você que leva seu pet no parque, leva para passeios, vocês estão atentos à carteira de vacinação do seu pet? Muitas vezes a gente acaba passando, deixando para lá e não presta atenção no ambiente que a gente está. Hoje a gente tem inúmeras doenças que podem ser transmitidas só numa visita ao parque. Um animal está com contato com outro animal infectado e contrair. A gente tem um exemplo de uma doença chamada sinomose canina. Sinomose é uma doença séria que, se não tratada, pode levar o seu animal a óbito ou trazer consequências irreversíveis para o seu bichinho. Então, antes de sair, dá aquela conferida na carteira de vacinação do seu pet para ver se está tudo direitinho. Agora a gente fala de um assunto bastante sério que precisa ser combatido, que são maus tratos aos animais. Eu vou conversar aqui agora com o William Desmond, que ele é
médico veterinário, membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Conta pra gente como é que qual é a realidade dessa questão da violência contra os animais aqui na Bahia. São muitos casos que o Conselho recebe? Sim, Carol. Primeiramente, bom dia, né? E é um prazer muito grande estar aqui no programa Band Pet, participando dessa conversa, desse diálogo, desse bate-papo. Dizer que para nós do Conselho Regional de Medicina Veterinária preocupa bastante. Por quê? Porque assim, muitas denúncias, a gente, né, realmente verifica muitas denúncias, e muitas das vezes a gente fica sem condições de realmente, efetivamente, dar o encaminhamento devido, porque existem, né, infelizmente, poucas estruturas hoje capazes de atender às demandas que existem. Então, veja, acho que é importante antes a gente entender o que são os maus tratos dos animais. O que é considerado maus tratos? O que é considerado maus tratos? Acho que esse conceito, infelizmente, a legislação não define de uma forma ampla o que são condições de maus tratos. Então, a gente precisa, na verdade, o Conselho Federal teve até uma iniciativa importante ao tentar legislar sobre a definição de maus tratos. Para a gente, a situação de maus tratos é quando você comete atos diretos ou indiretos, omissivo ou comissivo, né, que afetem o sofrimento do animal, causando-lhes dor. A forma comissiva, ela pode ser por negligência, imperícia né? E aí você veja que há uma situação que a gente realmente nos preocupa bastante, porque inexistem, na verdade, Carol, políticas públicas, né, no Estado e na União. A gente atua muitas das vezes de forma muito fragmentada, né, na atuação dos casos de maus tratos. A gente vê, por vezes, né, as associações sem condições de atender a essa grande demanda. E os entes que, em tese, deveriam estar, né, responsáveis por atender a essas demandas, sejam eles o Estado, o município e a União, se tornam ausentes. Porque o Conselho tem um papel importante na sociedade, que é fiscalizar a atuação dos profissionais médicos veterinários, não necessariamente a situação de maus tratos, mas chegam sim muitas denúncias para a gente. Por isso que é importante que todas as pessoas, né, todo cidadão deve ser um fiscal também do bem-estar dos animais. Então, estar atento, se está vendo, presenciando, observando alguma situação de maus tratos, isso deve ser denunciado. Deve ser denunciado. Existem canais, né? Sejam eles, por exemplo, a Prefeitura tem o canal Fala Salvador, que é 156, que quando você faz esse tipo de denúncia, eles têm por dever autuar de forma administrativa na fiscalização, na verificação dessa denúncia, ver se realmente ela é pertinente ou não. Tem os canais do Ministério Público, a área de promotoria do Ministério Público, né, estadual, é muito atuante, então a gente precisa usar também desse expediente. Agora, lógico, a gente tem que fundamentar essa denúncia com imagens, com fotos, para poder caracterizar realmente a situação de maus tratos. E é importante a gente dizer que é crime, né? Quem comete maus tratos aos animais deve ser punido. Hoje, a situação, as condições de maus tratos pode ser tipificada como crime, como você bem disse, Carol, e a pessoa que for, né, cometida, denunciada, evidentemente, né, dada o direito de fazer a sua defesa, e uma vez condenado, pode cumprir pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais multa e a perda da guarda do animal. Então é importante a gente trazer isso para cães e gatos, porque na lei de crimes ambientais todos os animais estão também, né, obviamente, beneficiados por essa legislação. O Band Pet vai agora para mais um rápido intervalo, mas a gente volta já. Não saia daí. Fala, galerinha, como é que vocês estão, gente? Tô eu, mais Vivi aqui, mais a Ana. Oi. Gente, acordamos 4h30 da manhã para ir pro Rio de Janeiro. Ó, estamos agora às 6h50 do Rio, 586 km, para buscar um presente para nós, que vocês vão saber logo mais no final desse vídeo. Pessoal, acabamos de chegar na ONG Indefesos aqui no Rio de Janeiro para buscar um presente para nós e chegamos. Então vou mostrar tudo para vocês. Aguardem, né, Vivi? Pessoal, dá uma olhada, tem quase 200 animais aqui. Pessoal, esse aqui é o Túlio.
Esse aqui é o novo irmãozinho da Vitória. Eu sou seu pai, cara, eu já te amo. Gente, o Túlio foi encontrado no Rio de Janeiro, amarrado numa árvore, num sol de 40 graus, quase morrendo, desidratado. A ONG Indefesos foi lá, resgatou ele e nós adotamos, viajamos muitas horas para ir lá buscar o Túlio. E agora o Túlio é nosso parceirinho. Né, Vivi? Cadê a Vivi? É nóis. A Clínica Dr. Zou nasce com um atendimento com muita paixão, com muito carinho, comunicação direta, integridade, com a medicina de ponta, de qualidade, com uma equipe muito integrada e especializada. Nós somos a única clínica com atendimento 24 horas, internamento e cirurgia para animais silvestres e exóticos. Temos também cirurgia, internamento, hospedagem, pet shop para cães e gatos. Nosso atendimento é com excelência. Nossos valores sempre são atendimento com paixão, com inovação, com responsabilidade. Estamos localizados em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, e estamos disponíveis para o melhor atendimento do seu animal. O Band Pet está de volta e o assunto agora é check-up animal. Com que frequência você tem levado o seu pet ao veterinário? Doutora, o check-up ele é importante, mas tem alguns pré-requisitos, né? Com relação à raça, com relação à idade. Isso, Felipe. Tem algumas regras que a gente precisa cumprir e orientar esses tutores, né? O check-up ele vai variar de acordo com a idade desse animal e principalmente com a raça que esse animal apresenta. Então, tem algumas raças que elas têm algumas particularidades que a gente precisa estar acompanhando mais de perto o crescimento desse cão. Então, por exemplo, raças como o Bulldog francês, que a gente tem que ter particularidade da pele, da coluna, cuidado com a visão. Então, esses animais precisam estar de uma forma meio que constante assim no veterinário. O constante que a gente fala é cada 6 meses, pelo menos. Animais de raças não tão predispostas a ter problema, como os bons e velhos vira-latas, por exemplo. Na fase de filhote, a gente tem um acompanhamento meio de mensal, de acordo com as vacinas. Depois, esse acompanhamento pode ser anual. E aí, quando chega na fase de vovozinho, né, de ser mais geriatra, aí a gente volta de novo para os cuidados a cada 6 meses. E qual é a frequência para quem deseja fazer um check-up para os gatinhos também? Gato, normalmente a gente pede esse check-up anual também, né? Hoje em dia a gente já tem a modalidade dos atendimentos a domicílio, que a gente precisa pensar no método cat friendly também, que o gato se sente mais à vontade na casa dele. Então a gente já tem profissionais que trabalham dessa forma, mas em média também anual. Os idosos a cada 6 meses. Se eles tiverem alguma particularidade, alguma doença congênita, alguma coisa que precise acompanhar mais de perto, aí esse acompanhamento é a cada 3 meses. E durante as consultas, qual a diferença de um cãozinho mais novo, de um pet mais novo, para um pet mais idoso? Na verdade, a diferença basicamente está em quais exames a gente precisa de fato realizar. Os pets mais novos, a gente trabalha com os hemogramas completos, onde a gente também vê a função do fígado, a função do rim, a imunidade desse cão com as proteínas e o exame de urina. Quando o cão vai envelhecendo, além desses exames, a gente vai acrescentando também o exame de ultrassonografia para a gente ver os órgãos por dentro do abdômen, como é que eles se apresentam. E na fase idoso, além desses exames já citados, a gente faz a avaliação cardíaca também, que é o eletro e o ecocardiograma. Prevenção sempre é o melhor remédio, né? A gente insiste e bate muito nessa tecla, porque a prevenção ela evita gastos maiores, ela evita transtornos maiores, porque a gente evita de ver aquele animalzinho dodói. E quanto mais cedo a gente detecta o problema, menos dor de cabeça ele traz pra gente. Daniela trouxe Lua para fazer um check-up, né? E em uma dessas consultas aqui no veterinário, descobriu que ela tem uma úlcera, né? Em um dos olhinhos. Como foi para você descobrir isso e qual a importância de fazer o check-up? Bom, eu sempre trago ela para fazer o check-up aqui. Aí de 15 em 15 eu trago ela para fazer exame, fazer consulta, tudo. Aí eu descobri que o olho dela estava com
uma nuvenzinha branca. Aí marquei com a consulta aqui, com o oftalmologista, e ela me disse que eram os cílios que estavam nascendo para dentro do olho, e aí causando uma lesão. E isso se transformou em uma úlcera. Aí ela cuidou, fez o tratamento e graças a Deus está melhor. Depois de trazer, né, tipo, aliviou um pouco o seu susto, né? Com certeza, aliviou sim, porque eu achei até que ela ia perder a visão. Aí ficou bem inflamado, ela não abria o olho, ficava com o olho fechado. E aí chorando, eu fiquei bastante preocupada, mas graças a Deus aqui na consulta a doutora me aliviou e aí a gente fez o procedimento e graças a Deus está bem melhor. Deu tudo certo, Lua não vai perder a visão, mas agora os cuidados são redobrados, né? Verdade, redobrado. E o custo, né? Porque toda semana agora tem que fazer a remoção dos cílios. Aí tem que ficar fazendo a remoção, senão vai causar de novo a úlcera e aí fica prejudicando ela. E é importante também para acabar percebendo que a cadelinha pode desenvolver outros problemas ou também você descobre que ela tá saudável, né? É, com certeza. Eu fiz o exame aqui, tá tudo ok com ela, exame de sangue, tudo maravilhoso. Só mesmo os olhos que deu essa úlcera. Então Lua vai voltar para casa tranquila agora. Com certeza. Micaela é tutora de paçoquinha e está sempre vindo ao veterinário, né, para fazer os check-ups. Qual a importância de estar sempre trazendo ele? É super importante porque a gente nesses check-ups consegue ver coisas do dia a dia que são muito importantes para o futuro. Então é bem preventivo, assim. Então, por exemplo, você consegue prevenir uma otite no futuro, você consegue prevenir problemas posturais ou problemas dentários também. Então é super importante porque você vai acompanhando e vê o que precisa ser feito para não chegar a ter um problema, entendeu? Não virar uma doença ou algo mais sério. O check-up para a paçoquinha tem sido, então, uma forma de prevenção, né? Isso, exatamente. A gente vem pelo menos uma vez por ano, mas geralmente 2 vezes. E durante as consultas, isso acaba também sendo uma forma de aprendizado, né? Que vem junto com a prevenção, você aprende muita coisa e pode até reduzir a quantidade de vezes que ele vem fazer o check-up por conta dos cuidados que você tem, não é isso? Com certeza. Ao longo, assim, do tempo, a gente foi descobrindo várias coisas que a gente não sabia. Então, a gente descobriu, por exemplo, a importância da manutenção das unhas, a importância da manutenção dos dentes, até que era uma coisa que antes de eu ter um pet eu não sabia. E aí, isso, inclusive, para um pet que você quer que viva muito tempo. Então, a importância dele conseguir mastigar, fazer todo o processo digestivo. E a gente começa isso desde pequeno. E daí, quando você já vai agendando, né, com mais calma, você consegue se preparar até financeiramente para conseguir fazer tudo, porque ter um pet é caro. Então o check-up é longevidade de vida para paçoquinha, né? Isso, com certeza. O Band Pet de hoje termina aqui. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Vamos continuar com a nossa interação durante a semana, porque no próximo sábado, você já sabe, tem um encontro marcado às 9h30 da manhã e eu estou te esperando. Tchau, tchau!